vibe do jeito do Gera Gera. Vem assim, ó. Dancinha do Manuel, batedeira, investido, olhou de lado, parou. E naipe. Juguju, juguju. E naipe. Juguju, juguju. Prepara. Olhou pra cara da amiga, fez já sem graça, não quero, cala a boca agora. E dele, e puxe, e pegue, e naipe, e naipe, naipe, e naipe, naipe, e naipe, e dele, e puxe lá, e naipe, e naipe, naipe. Boa noite, galera tricolor, começando mais um pré-jogo direto do Maracanã, pra gente mostrar aí pra vocês a atmosfera, né, como é que tá o Maracanã, realmente vazio hoje, o torcedor hoje realmente desanimou pra vir, né, o time todo reserva, eu acho que deu uma brochada geral pra galera vir aqui, a galera aqui veio aí, mas muita gente desanimada, Maracanã vazio, coisa de maluco, bicho, não dá pra entender isso, enfim, aí, galera aqui chegando, mas... Pô, faltam 24 minutos. Eu acho que o público vai ser bagre, hein? Eu acho que vai ser bagre. Enfim, é o que eu falo, né? Infelizmente é isso. Corinthians, lado esquerdo de ataque, vai vir bola na área do Fluminense. E o Dorival Júnior vai fazer essa última mexida. Vem aí o camisa 46, Hugo. É, o Hugo, que é lateral esquerdo, né? Tá aí na cobrança o Mateuzinho, lateral direito para a equipe do Corinthians. Vai jogar essa bola na área. Pelo menos é o cenário que se desenha. Apenas o Riquelme Felipe ali na barreira do Fluminense. Toda a atenção, expectativa da defesa tricolor. Fábio tá de olho ali na movimentação. O árbitro também conversa bastante com os jogadores. Autoriza a cobrança. Vai Mateuzinho de pé direito, faz o levantamento. Olha o toque e a bola entra direto. Gol do Corinthians. Mateuzinho na cobrança de falta. Bate essa bola na direção do segundo pau. E o Yuri Alberto faz com que vai desviar essa bola, ela quica e morre dentro do gol tricolor. Aberto o placar no Maracanã, 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense, Rafa Siqueira. JP, a esperança agora é um desses jogadores que ameaçou ir na bola e não foi, tá impedido, né? Mas na minha primeira visão aqui não aconteceu. Mateuzinho bateu a falta ali, aquela cruzada na direção do gol. Nenhum jogador encostou nela, a bola bateu na trave esquerda do Fábio, foi morrer no fundo das redes. Mateuzinho comemorou, gritando aqui pro setor oeste. Mateuzinho é do Rio, né? A gente não sabe se tá gritando pra algum familiar dele, mas comemorou bastante aqui pro setor oeste e não tinha nenhum jogador do Corinthians impedido mesmo não. Então gol legal, abre o placar a equipe de São Paulo, 1-0 Corinthians. Gol bobo, né, Vitória? Cara, o Corinthians não tinha chegado nenhuma vez com perigo ainda, o Corinthians não ameaçava, mesmo depois da entrada do Thales Magno, o Fluminense tinha mais volume, tinha mais chegada no ataque, mas futebol é isso. É uma bola levantada na área, ninguém conseguiu encostar. O Acosta cobrou uma falta assim agora há pouco aqui, só que a dele não foi na reta do gol. Foi igualzinha, aquela típica bola que vai cruzando a área, ninguém encosta, o goleiro fica indeciso, o Fábio fica indeciso, se sai, se fica, e acaba levando um gol. Agora vai ficar bem mais complicado o jogo, vai ter que arriscar muito mais. Mateuzinho posicionado, junto à linha lateral aqui pelo lado esquerdo. Tem bola perigosa pelo alto, tem que ter cuidado. Temos aí 27 minutos e 40, autorizada a cobrança, partiu Mateuzinho, bola vem fechada procurando a entrada na pequena área, foi direto lá dentro. Lá no lado esquerdo, gol do Corinthians, diretão. A bola pingou ali na pequena área, o Fábio esperava que alguém ia chegar, mas ninguém chegou. Ela quicou e morreu no lado esquerdo, diretão. O Fábio tá lá, vai lá reclamar com o árbitro, não sei o quê. O Fábio tá ali reclamando com o árbitro, né, de alguma coisa. Ele vai falando ali com o seu Felipe Fernandes, enquanto o Corinthians comemora esse gol, né? Após a falta marcada em cima do Thales Magno, Mateuzinho foi ali pra cobrança e parecia, né, André, que seria uma pingada que esperaria alguém ali, mas essa bola aparentemente foi morrer no fundo da rede. E o Fábio reclama ali, acho que de um jogador do Corinthians, né, do André, que vai chegando ali, o Fábio reclama dele ter atrapalhado ali. André chegou numa posição duvidosa ali, meio que de impedimento, estava um pouquinho à frente, e aí o Fábio foi reclamar disso. O Fábio está reclamando disso, desse posicionamento do André, que estava atrapalhando e aparentemente impedido na visão do Fábio. Vamos ver, né? Vamos ver aí se vai ter revisão, né? Se vai traçar a linha. Fim de jogo no Maracanã. Fluminense reserva 0, Corinthians misto 1.
Cara, a gente entende que a prioridade é a Sul-Americana, coisa e tal, mas dentro dos reservas que jogaram, dava pro Renato ter feito escolhas melhores, né? Mais um jogo que o Soteldo entra e o Fluminense perde. Queria saber qual foi a última partida que o Soteldo venceu na vida. Aqui no Fluminense nunca foi, né? O Fluminense melhor no jogo, merecia a vitória até, dava para ter ganho o jogo. O time reserva do Fluminense dava para ter ganho o mistão do Corinthians. E o Corinthians com uma finalização no gol. O Fábio falhou, na minha opinião, falta cobrada direta pro gol, ele ficou olhando, fazendo golpe de vista. Foi o suficiente para o Corinthians poder vencer o Fluminense aqui no Maracanã. Não pode dar mole com o brasileiro, hein? Pegue um exemplo do Atlético Mineiro ano passado. Olha o que o Atlético Mineiro passou. Focou nas 2 Copas, quase caiu. Foi se livrar na última rodada. É bom o Fluminense abrir o olho. Galera. Fala que nem meu amigo Vilela. Galera. Eu não sei vocês, mas o que me deixa mais revoltado com o resultado de hoje é ver os números do pós-jogo aqui e ver que o Corinthians deu 2 chutes pro gol. O Corinthians deu 2 chutes pro gol. 1 no gol, de 2 chutes. O Fluminense teve 16 finalizações. Tudo bem que finalizações não muito agressivas, finalizações não muito agudas, mas é muito bizarro, né? É muito bizarro. Não tem como a gente não achar bizarro. Mas que jogo foi esse? Uma partida horrível, primeiro tempo muito ruim, e um segundo tempo que a gente melhora, né, com a entrada do Lúcio Acosta, mais uma vez o Lúcio Acosta melhora o time, mas esse gol que a gente toma é inacreditável, inacreditável. E o contexto da partida é inacreditável. Eu não estou dizendo que o Fluminense jogou bem, longe disso, o Fluminense não fez uma boa partida, o jogo não foi bom. Mas o Corinthians simplesmente conseguiu ser bem pior que o Fluminense, conseguiu não ter nenhuma chance clara de gol, não teve nenhuma chance clara de gol. Deu apenas 2 chutes pro gol, e numa falta para dentro da área, o atacante do Corinthians vai na bola, e o gol sai. Olha, eu sinceramente... tem aquelas coisas, o futebol tem isso, a gente está acostumado. Quem acompanha futebol, quem há muito tempo milita no futebol, sabe que pode acontecer essas coisas no futebol. Às vezes você pode ser surpreendido, um gol desse tipo pode sair. A gente sabe que isso pode acontecer no futebol. Mas o que é bizarro tendo em vista o que foi a partida, né? Para você dar ao seu adversário a chance dele vencer o jogo, no mínimo o adversário tem que criar alguma coisa, né? Enfim, eu sempre falo que é muito difícil você administrar um jogo. É muito difícil você administrar um jogo quando você não está ganhando o jogo. Né? Por exemplo, se a gente falar que durante boa parte do segundo tempo o Fluminense teve o controle da partida, a gente não vai estar falando mentira nenhuma. O Fluminense teve o controle do segundo tempo praticamente o tempo todo. Só que você controlar o jogo e você efetivamente estar em segurança tem uma diferença muito grande. Para você estar em segurança, você tem que estar vencendo o jogo. Se você não estiver vencendo o jogo, não adianta. Então, quando se fala assim, mas o Fluminense administrou o jogo, ele teve o controle da partida. Não adianta ter o controle da partida. Se você tem o controle, volto a falar, se você tem o controle da partida, mas você não está ganhando a partida, você não está na frente no placar, esse controle ele é ilusório, porque os riscos são muito grandes. Enfim, é difícil fazer um pós-jogo desse, mas a gente vai falar sobre jogadores, né, sobre organização do time, sobre escolhas do Renato. Por exemplo, a gente já poderia aqui de cara questionar a escalação, o John Kennedy entrar aos 40 do segundo tempo. O Cano passa o jogo todo praticamente não acrescentando absolutamente nada, você precisa de um jogador agudo,
um jogador do 1 para 1, um jogador mais ousado. Você tem o John Kennedy no banco, você coloca o John Kennedy com 40 do segundo tempo, faltando 5 minutos. Às vezes eu tenho a impressão que o Renato não quer dar o braço a torcer. Ele quer mostrar para o torcedor, a vaidade dele é tão grande que ele quer mostrar para o torcedor que ele está certo de não escalar o John Kennedy. Porque em tão pouco tempo o John Kennedy não vai ter muito o que fazer no jogo. Se você escala o John Kennedy desde o início, ele faz um gol, faz alguma coisa diferente, aí você, vai ter que dar o braço a torcer. Boa noite, galera tricolor. Começando mais um pós-jogo. Fluminense, Corinthians no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vitória do Corinthians 1-0. Um pós-jogo chato de fazer, porque muitas perguntas sem resposta. Muitas perguntas sem resposta, né? Cheguei aqui agora, vim refletindo no carro como que o Fluminense conseguiu para perder o jogo para esse time bagre do Corinthians. Olha, poucas vezes na minha vida eu vi um time do Corinthians tão ruim quanto esse, né? Tudo bem, sem o Depay, sem o Yuri Alberto, sem o Everaldo, mas poucas vezes na minha vida eu vi um time tão bagre do Corinthians como esse, né? E o Fluminense conseguiu perder. Filela, mas por que o Fluminense perdeu? Bom, a gente tem que analisar o que foi feito para isso acontecer, né? Primeiro, o Renato Gaúcho faz a seleção de jogadores para o jogo. Primeiro ele faz a seleção de jogadores para o jogo. Não seleciona ninguém de titular, né? Não botou ninguém. Não botou algumas peças que poderiam ser importantes para reverter um jogo dentro de um resultado ruim. Isso é fundamental, cara. O jogador não está entrando em campo, ele está ali. Deixa ele lá, deixa ele no banco. Se precisar, você bota. Tá? Porra, a gente sabe que o Fluminense vai jogar contra o Lanús na terça-feira, sabe que realmente poupar. Quando eu vi a escalação, eu não fiquei tão incomodado, porque eu sabia que a prioridade é a Sul-Americana, mas esse jogo do Corinthians era importantíssimo, porque é um jogo que o Fluminense não podia perder. Tinha que pelo menos empatar, mas o certo era ganhar o jogo para abrir pontuação lá para a zona de rebaixamento e buscar logo esses 45 pontos, para não passar perrengue no final do ano, né? Um jogo em casa, Corinthians desfalcado, né? Então era um jogo que ele tinha que ter colocado, né? Thiago Silva não, alguns jogadores não eram nem para entrar no banco, mas alguns jogadores tinham que botar no banco. Podia botar o Martinelli, botar o Hércules, né? Botar, de repente, o Canóbio, que é um jovem, botava o Canóbio, né? Pelo menos uns 5 ou 6 deixaram o banco para numa eventual necessidade, até um próprio Serna, de repente, que é um jogador agudo, né? Já que a gente estava com o Cano, que está com dificuldade danada, o John Kennedy entrou, jogou pouquíssimo tempo, também não dá nem para condenar nesse jogo, mas todas as vezes que entrou sem conseguir fazer nada, mas tem que deixar ele um tempo. Acho que era um jogo para deixar o primeiro tempo ele, depois botava o segundo tempo o Cano, se fosse o caso. Mas não, o Renato, ele não botou nem no banco. Pô, Vilela, mas poupar pro jogo contra o Lanús, cara, daqui a 3 dias o Fluminense joga com o Lanús, agora é terça-feira, quer dizer, hoje já estamos domingo, domingo, vai viajar daqui a pouco para a Argentina. Amanhã, segunda-feira, faz um treino lá na Argentina. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas por que não colocar no banco alguns jogadores? Isso que eu queria entender. Essa pergunta eu não sei se vão fazer, não sei se a coletiva já teve, né? Eu talvez botasse aí um titular ou outro, mas vamos dizer que ele botasse esses jogadores aí, todos, esses titulares todos, né? E deixasse no banco alguns jogadores importantes para um caso de revés, colocar para poder, né, entrar. Por exemplo, poderia botar o Keno. O Keno não é titular, é um jogador que pode fazer aí o movimento lá na esquerda. Por que tem que insistir no Soteldo, nesse bagre? Esse é um jogador bagríssimo, né? Um jogador bagríssimo. A gente tem aí falado sobre isso desde a contratação, né? Um desgaste isso.
Pagou 30, é uma coisa é bizarro, né? Pagou 30 milhões de reais num jogador bichado, loser, né? Loser, que não consegue, não acontece, cara. Não tá acontecendo. E vai insistir, sabe por que eles vão insistir? Porque os dois trouxeram, né? O Renato, porque deve ter enchido o saco do Mário, e o Mário porque aceitou. Para levar para o Mundial esse bagrão de jogador, né? Um jogador anão, né? Que se tivesse qualidade, foda, um jogador decisivo, que fizesse gol, que fosse agressivo, né? Mas não, porque a Costa, porra, é 1 centímetro mais baixo que ele, não dá nem para comparar. Mas não, tem que botar esse bagre. Tem que botar o bagre máximo, né? Coisa horrorosa. E aí corre, vai para um lado, vai para o outro, nada dá certo, porque o cara é loser, é jogador loser. No futebol existem jogadores que são losers. E esse é um jogador loser. Simples assim. É loser na Venezuela, com a seleção bagre da Venezuela, e é loser no time que joga. Estava loser no Santos, loser no Grêmio, é isso. Talvez tenha tido algum bom momento em algum momento da vida dele. Mas para que trouxe esse cara, cara? É por isso que eu falo, como se desperdiça dinheiro a troco de nada. Muito bem, meus amigos, vamos lá, vamos começar a nossa live, né? Essa live que poderia ser uma live de vitória, né? Eu não, sinceramente, assim, né? Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu sou, assim, né? Bem crítico, até mesmo quando às vezes o time vence, mas não joga bem. Eu, né? Não tem problema nenhum de eu chegar aqui e falar, olha, não jogou bem, mas ganhou. Hoje foi o contrário. O Fluminense jogou bem. O resultado é injusto. Assim, eu não vejo outro comentário para fazer. O resultado de hoje é extremamente injusto. O Corinthians não chutou uma bola no gol, nem o gol do Corinthians foi o chute. Os caras cruzaram a bola para a área. A bola quicou na frente do Fábio e entrou. O Corinthians não chutou no gol do Fluminense. O Corinthians jogou para empatar. Mas sabe o que é isso, gente? É assim, um negócio... assim... O Dorival Júnior, que eu acho um técnico horroroso, que eu não sei nem como que ele chegou na seleção brasileira, o estilo do Dorival é esse aí. Os times do Dorival não jogam nada normalmente. Mas sempre dão... Às vezes consegue um golzinho de bola parada, às vezes consegue uma só... Não produz, é o mesmo caso daquele Carille, Tite, pra mim tudo a mesma coisa. Tite, Carille, esse Dorival Júnior, os times desses treinadores são times que não jogam normalmente bem, são times que se postam na defesa, né, e tentam ali uma jogada da bola parada, um lance de sorte, e... O que o Corinthians jogou hoje para ganhar, gente? O que o Corinthians jogou hoje para ganhar? Rigorosamente nada. Eu poderia chegar aqui e espinafrar o Fluminense. Mas não vou fazer isso, cara, porque eu não acho que foi justo o resultado. Eu não acho que foi justo. O Fluminense jogou com um time reserva. O Fluminense jogou com Otávio no meio-campo, que tá voltando ainda ao ritmo de jogo. Jogou com o Santos Moreno, que visivelmente vai demorar para se adaptar. O Fluminense jogou com o Cano no ataque. Não é mais o Cano, mas não entenderam isso. Né? A diretoria do Fluminense não contratou centroavante. Não contratou. Eu sou fã do Cano, o Cano é ídolo nosso. Mas não é o mesmo Cano, bicho. Não é. E o Fluminense não contratou centroavante, né? Jogou com o Igor Rabelo na zaga, ao lado do Ignacio, que não jogava um bom tempo. Jogou com o menino Júlio Fidelis, que pra mim fez um ótimo jogo. Sabe? O Fuentes também, que não tem entrado. Então, o Fluminense entrou, cara, completamente modificado. O Renato poupou todo mundo. Só escalou o Fábio de titular. Apenas o Fábio. E curioso, parecia até que eu estava adivinhando. Ontem eu trouxe uma escalação aqui no canal e eu falei, gente, o Renato pode fazer a opção, né, de repente, por escalar um
Um time todo reserva. E eu quase acertei a escalação inteira. Errei por muito pouco. Eu vou mostrar aqui, porque eu acho que... Ah, não, eu já apaguei a escalação. Eu já apaguei. Mas eu tinha montado uma escalação aqui. Deixa eu ver se eu consigo até achar aqui. Porque quem assistiu, né, o meu vídeo ontem, eu cheguei a colocar uma escalação aqui, galera, que quase eu acertei. Eu falei assim, ó, se o Renato quiser escalar o time todo reserva, ele pode. Eu encontrei aqui a escalação, tá? Eu vou colocar pra vocês aí. Eu cheguei a fazer essa previsão. Olha aqui, ó, eu cheguei a dizer, olha, que ele poderia colocar o Júlio Fidelis, acertei. Ignácio e o Igor Rabelo, acertei. Fuentes, acertei. Bernal, acertei. Lima, acertei. O Santos Moreno, acertei. O Cano, errei. Eu só errei no Acosta, que ele colocou o Ganso, e no Soteldo, que ele colocou mais um volante, que foi no caso o Otávio. Eu só errei 2 nomes. Eu cheguei a colocar... Quem assistiu meu vídeo ontem viu? Eu falei, olha, se o Renato quiser colocar um time todo reserva, ele pode. Eu tinha colocado essa escalação e errei por 2 só. Errei por 2. Eu não vi ninguém colocando isso. Isso falando isso ontem, tá? Ontem. Mais de 24 horas de antecedência pro jogo. Eu coloquei essa escalação aí como não como sugestão, como uma possibilidade, né, do Renato escalar. Live pós-jogo de derrota. Vitória do Corinthians aí por 1-0. E essa derrota, ela tem nome e sobrenome, né? Essa derrota, ela chama-se Renato Gaúcho. É isso mesmo que você tá ouvindo. E eu não tô falando que o Fluminense perdeu o jogo porque o Renato escalou o time reserva, não. Porque eu já tinha deixado claro aqui, na live pré-jogo, que eu entendia que a Sul-Americana era a prioridade, que ele tinha que, de alguma forma, preservar os principais jogadores para o jogo de terça-feira, que vai ser um jogo muito difícil, que vai ser uma guerra lá na Argentina, contra um time fraco, que é o Lanús, porém, é um time argentino. Estádio é pressão, é um puleiro. Então eu entendia perfeitamente o fato do Fluminense preservar o seu time e colocar o time reserva em campo hoje. O problema são as escolhas do Renato. Na live pré-jogo, a gente ressaltou aqui o fato de ele ter um meio-campo extremamente lento, né, com Paulo Henrique Ganso, com Lima, com Bernal e com Otávio. Ele me começou com 2 primeiros volantes, Bernal e Otávio, e 2 jogadores que hoje são completamente improdutivos, são completamente inúteis hoje como jogadores de futebol. Eu venho batendo na tecla aqui já há algum tempo que o Ganso não tem mais a mínima condição de jogar no Fluminense, de ser titular da equipe do Fluminense, de poder nos ajudar de alguma forma. Não tem a mínima condição. Algumas pessoas levam pro lado do coração, tudo mais, né? Não, mas é o Ganso. Quando apareceu lá no placar, a galera gritando. Não tem a mínima condição. O Lima. O que é o Lima? O que é o Lima? O Renato ele poderia ter começado o jogo com o Riquelme Felipe. Ele poderia ter começado o jogo com o Lúcio Acosta. O Lescano e o Lavega estavam no banco de reservas hoje. Custaram 50 milhões ao Fluminense. 50 milhões de reais ao Fluminense. E eles não jogam nem no reserva do reserva. Amo de paixão. Pra mim, um dos maiores da história. Mas o que é o Germancano? Com o John Kennedy no banco de reservas. Isso é sabotagem. O que o Renato tá fazendo... Renato é paneleiro. Renato, você é paneleiro. Você tem os seus preferidos e você vai fuder o Fluminense com essa tua panelice, com essa tua panela, os teus preferidinhos. Você vai fuder o Fluminense se você continuar com teus queridinhos em campo.
Você não é o principal responsável pela pior contratação custo-benefício da história do Fluminense Futebol Clube. Nenhuma outra contratação foi tão lesiva à instituição Fluminense Futebol Clube na história do que o Smurf. Mas que aberração. Mas que jogador bizonho de ruim. Só que a culpa não é do Renato, a culpa é do Mário Bittencourt. Tem nome e sobrenome. O CEO. A culpa é do CEO, do diretor executivo, caralho a quatro, seja lá o que ele for fazer na tal da SAF. Essa SAF mendiga, essa SAF escrota que foi apresentado e tem maluco batendo palma pra essa merda. 30 milhões de reais custou essa bizarrice chamada Soteldo. Vai custar mais 10. Vai para 40. Ganha 1 milhão por mês. Um jogador que é improdutivo na sua carreira tem 4 anos. 4 anos. 1, 2, 3, 4. 4 anos. Que é improdutivo. Cisca e cruz errado. Cisca e cruz errado. Cisca e cruz errado. Ele só sabe fazer isso.